Meus caros, duas ou três considerações sobre o momento que se vive no Brasil e, ao fim e ao cabo, na democracia e no mundo. Tudo isto está ligado. A América está ligada à Europa, por muito que não queira, e a Europa está ligada à Ásia, infelizmente, e o Brasil vai ligar-se à Ásia, pelos vistos, já lá iremos. Primeiro, meus caros, o ponto da situação e o futuro do Brasil depende dos próximos fatores, especialmente dos últimos. Primeiro, chegamos onde chegamos, fruto da comunicação social. A comunicação social, tal qual fez com Trump, passou 4 anos a promover Lula e a desgraçar Bolsonaro. Foi a pandemia, foi aquela forma um bocadinho fora da caixa com que Bolsonaro encarou esta pandemia. Realmente toda a direita lhe deu razão, mas a esquerda não deu. O medo fala mais alto e ele devia saber isso. É uma lição política que ninguém mais pode descurar. O medo fala sempre mais alto do que a razão. E Bolsonaro perdeu esse desafio, essa jogada, essa batalha, a batalha que foi determinante para o mundo inteiro. Uns dirão que foi muito exagerada, a sua luta então ainda mais. Dirão mesmo que não houve grandes resultados e grandes diferenças entre os países que combateram de uma forma inacreditável a pandemia e outros que passaram por ela quase como se ela não existisse. Realmente no final a diferença não foi muita, mas a verdade é que isso foi determinante nos últimos 2 anos. Depois disso veio a guerra, mas já nem vamos falar disso, porque a guerra foi apenas desde fevereiro até agora e o Brasil não teve nenhuma participação na guerra. Não foi por isso que ele perdeu as eleições, foi sim pelo efeito da comunicação social que durante 4 anos fez a cama a Bolsonaro. E se isso pode não ser eficaz durante 4 dias ou 4 meses, em 4 anos provou-se também nos Estados Unidos da América que isso é eficaz. A comunicação social até aqui ganhou a Trump e ganhou a Bolsonaro. Vamos ver se no futuro continuará a fazer. Mesmo assim, os resultados das eleições fazem com que metade da população esteja fora do Lula, está off, como eu digo aqui. Quer dizer, metade do Brasil não votou em Lula e, pelo contrário, votou contra Lula. Quem diz 50, diz 49, isso não é importante. Importante é dizer que o país está dividido e está partido em 2 partes. Não é fácil governar, ainda mais num regime presidencialista como é o Brasil, tendo metade da população a votar no nosso antagonista. Portanto, isto não lhe dá grande estabilidade. Lula tinha que captar mais uma grande franja do eleitorado nos próximos meses e eu não estou a ver como é que ele o fará. Terceiro, Bolsonaro está calado, o que é uma coisa, pelo menos, inédita. Nunca se viu nas democracias europeias e pronto, vamos considerar que o Brasil continua a ser uma democracia como a Europa, mais coisa, menos coisa, tem as suas divergências, e não são poucas, mas pronto, mesmo assim é um país democrático, não se pode dizer que não seja. Tem uma democracia chamada imperfeita, mas eu recordo que Portugal também tem essa mesma democracia considerada imperfeita pelas altas esferas que estudam essas coisas. Portanto, está mais ou menos como Portugal. Bolsonaro está calado e isso nunca aconteceu. Portanto, Bolsonaro devia ter dito qualquer coisa, ou que aceitava a derrota ou que não aceitava. E já sabíamos ao que é que ele vinha. Esta terceira saída, que é estar calado, não augura nada de bom. Dizem agora que ele vai falar hoje, mas também já disseram que ele ia falar ontem. Eu não percebo porque é que Bolsonaro está calado, porque ele também não consegue em 24 horas nem 48 horas arranjar provas de que aquela eleição tenha sido uma fraude. É isso que eu penso que ele estará à procura. Caso contrário, já teria aceito a derrota, como é competência dos candidatos derrotados. Quer se queira, quer não, ele perdeu as eleições. Foi por muito pouco, é certo, mas perdeu. Alguém tem que ganhar, nem que seja por um voto. Esse não é um problema já de Bolsonaro, esse será o problema de Lula, como já disse. O que é que ele fará? Vai ter que aceitar as eleições, não há dúvida. Vamos ver em que molde ele as aceitará, ou se vai dizer que as aceita e depois na prática não as aceitará. Vamos ver. A campanha de Lula foi baseada na fome. Chegámos a este ponto no século XXI, em 2022,
O homem ganha porque diz que há fome no Brasil, mas já havia antes, mas já ninguém se lembra dela. Há fome nos últimos anos. Bom, então, como há fome nos últimos anos, ele promete combater a fome, e quem promete combater a fome arranja sempre simpatias. Mas uma coisa é prometer e outra coisa é conseguir. Vamos ver como é que Lula conseguirá combater a fome quando, como veremos a seguir, foi essa mesma fome que lhe deu a vitória. Se combater a fome, fica sem argumentos para ganhar eleições. É o dilema da esquerda. A esquerda só existe enquanto combate a direita, enquanto há coisas que realmente a esquerda pode arvorar em seu favor. Quando essas coisas desaparecerem, depois ficam sem argumentos. Vamos ver como é que Lula vai combater a fome. Eu acho que Lula não vai sequer combater a fome. Já lá iremos. O futuro do Brasil só tem uma saída com Lula, é virar-se para a China. Não tem mais nenhuma. Os Estados Unidos dar-lhe uma mão, certo, mas os Estados Unidos não vão fazer aquela economia prosperar. Quem vai fazer aquela economia prosperar, ou pelo menos não afundar ainda mais, é mesmo a China. E ele está para aí virado, todos já percebemos, ou seja, é mais um perigo para o equilíbrio geoestratégico mundial, não só no grande continente que é a América, mas também, como já sabemos, isto tudo se reflete, também a Europa. A China pondo mais uma pata na América, já pôs meia nos Estados Unidos da América, agora põe outra meia na América do Sul, fica com a América toda para ela. Não sei como é que Joe Biden vai evitar uma coisa destas. Aliás, eu nem me parece que o Joe Biden queira evitar coisa nenhuma. Portanto, nós vamos ter ali 2 aliados da China, para não dizer 2 presidentes subservientes à economia chinesa. Espero que isso não aconteça, mas é o que tudo indica. Qual será o futuro da pobreza, voltando um pouco atrás? Porque é a pobreza que faz ganhar as eleições. Se acabarmos com os pobres, deixamos de ter votos, deixamos de ter os votos de revolta desses mesmos pobres. Se os pobres deixarem de o ser, então eles terão mais tempo para pensar na sua vida, para analisar os prós e os contras da esquerda e da direita, e, portanto, quem começa a pensar, muito rapidamente, começa a perceber que tem sido enganado. Enquanto se tem fome, não se tem cabeça para mais nada. Quando a fome é colmatada, as pessoas começam a ter tempo naturalmente para pensar noutras coisas, não só na sobrevivência naquele dia e no dia seguinte. Portanto, já são 2 pontos negativos para Lula, na minha opinião. Primeiro, se ele combate a fome, deixa de ter clientes. Se não combate a fome, é considerado mentiroso. Portanto, está mais ou menos num beco sem saída. Se combater a fome e com algum sucesso, como fez Bolsonaro, arrisca-se a perder as eleições, tal e qual aconteceu com Bolsonaro. Melhorou o país em termos económicos, melhorou o nível de vida das populações e, no fim, perdeu as eleições. Porquê? Porque ainda há muita gente com fome. Lula vai passar pelo mesmo que passou Bolsonaro. Claro que não será outra pandemia, e mesmo assim não sabemos, porque vimos ontem e anteontem que Bill Gates convida as pessoas para o seguirem, para se protegerem da próxima pandemia. Portanto, eu não sei realmente o que é que isto quer dizer e nem quero pensar nisso, mas provavelmente não será uma pandemia. Guerra ali ao lado também não me parece que seja, mas basta esta que está agora em vigor. Portanto, esta guerra, temos que lhe chamar isso, entre a Rússia e a Ucrânia a defender-se e a Rússia a atacar, e depois vice-versa lá dentro. A verdade é que isso faz com que os preços todos aumentem, a inflação não vai acabar tão cedo, ao contrário do que aqui em Portugal se diz. Pelo contrário, ela tem vindo sempre a subir e agora já estamos com 10,6 em Portugal. No Brasil será mais ou menos a mesma coisa. Portanto, Lula vai ter um futuro incerto, porque a inflação, pelo menos para já, não vai terminar. Também bem sabemos que as eleições não são para já outra vez, são daqui a mais 4 anos e, portanto, ele terá, enfim, se no último ano ele fizer um bom trabalho, pode ser que consiga colmatar os próximos anos, que vão ser muito difíceis, não só para ele, mas para todos nós, e para Portugal, se calhar, ainda mais difíceis do que para o Brasil. De qualquer maneira, Lula não vai ter um caminho fácil, vai ter um percurso difícil, tal qual teve Bolsonaro. Bolsonaro foi com a pandemia e Lula será com a inflação, fruto da guerra da Rússia contra a Ucrânia, e isto no caso de não haver mais nada até lá, porque nós vivemos em tempos, meus caros, que ninguém pode prever o dia da manhã, quanto mais o que vai acontecer nos próximos 4 anos.
O Brasil não pode manter mais de 50% de pobres continuando pobres. Lula ganhou as eleições com esta frase: temos que acabar com esta esmagadora pobreza, mas ele não vai acabar com esta esmagadora pobreza, nem ele o conseguiria e não sei se o quereria também. Porque, como já vimos, se não há pobres é uma chatice, porque as eleições depois viram todas à direita. Portanto, tem que continuar a haver pobres, que é para haver gente a votar na esquerda. E se ele acabasse com os pobres, se conseguisse, por milagre, sei lá como, vamos imaginar, em 4 anos também, como disse, ainda é muito tempo, dá para muita coisa, vai acontecer muita coisa que nós nem sequer imaginamos e, portanto, sei lá, hipoteticamente, pode haver uma conjuntura favorável daqui a algum tempo e, se Lula fizer um bom trabalho, pois acabará com muitos pobres, não acabará com todos, porque há pobres em todo lado, até nos países mais ricos, mas desde que seja uma pequena percentagem, isso não faz mal eleitoralmente ao candidato. Agora, se ele acaba com 25% dos pobres, ele perde 25% de votos, como já vimos, mas ele também não pode continuar a manter os pobres continuadamente pobres. O que é que vai acontecer? Ele vai trabalhar no sentido de conseguir recuperar uma pequena percentagem de pobres para a classe média. Ou seja, se agora há 50%, se ele conseguir recuperar 5%, daqui a 4 anos ele pode mostrar essa bandeira. Nós conseguimos baixar 5% de pobres. É uma bandeira positiva, ninguém exige que ele acabe com os pobres em 4 anos. Portanto, vai haver menos pobres e, como já vimos, isso não é muito bom para Lula. Porque, a partir de agora, a comunicação social não vai ganhar mais eleições. Eu recordo que no dia das eleições, portanto, no último domingo, no princípio da noite, as sondagens brasileiras davam 65% a Lula e 34% ou 35% a Bolsonaro. No dia das eleições. Lá podem-se fazer estas sondagens, cá não se poderiam, mas lá podem. Nem sequer têm dia de reflexão lá, como nós aqui ainda temos. E, portanto, eles estão sempre com sondagens, estão sempre com resultados. E não se esqueçam que no próprio dia, as sondagens davam 2/3 de votos para para Lula e 1/3 para Bolsonaro. Não foi nada disto que aconteceu. O que aconteceu foi que aquilo foi empatado, foi mano a mano, uma diferença de 1, qualquer coisa. Portanto, as sondagens não têm qualquer credibilidade, nem no Brasil, nem em lado nenhum. São simplesmente instrumentos usados por quem quer pagar por eles para tentar manipular a opinião pública, que infelizmente se deixa manipular ainda com sondagens. E, portanto, eu não sei se esta jogada de mestre dos 60 e tal % para Lula e dos 30 e tal % para Bolsonaro não terá também feito alguma, como digo, manipulação, não terá feito pender a agulha para o lado do vencedor. Sabemos que o povo gosta de votar em quem ganha, é assim no futebol e é assim em todo lado, e portanto, mas uma coisa é certa, portanto, dada a descredibilidade total das sondagens no Brasil por 2 vezes, a primeira volta e na segunda foi mais chocante ainda, e atendendo a que toda a gente já percebeu com as eleições norte-americanas e com as eleições do Brasil, que a comunicação social pode não ter já o papel que tinha aqui há uns anos, pode não ser determinante, mas acaba por puxar 3, 4, 5% de votos e, nos tempos que correm, isso é suficiente, como já vimos, para se ganharem eleições. Portanto, não tendo a força que tinha outrora, a comunicação social continua a ser um agente importante na manipulação das consciências, na atribuição de culpas a quem ela quer, na levar ao colinho aquele outro que a comunicação social quer que ganhe as próximas eleições, e isso funciona. Não funciona, repito, como funcionava há 20 anos, até há 15 anos, mas funciona, embora de uma forma muito mais reduzida, porque cada vez há menos gente a ver televisão, também é verdade isso, justamente porque ela é cada vez menos credível, não é? Uma coisa tem a ver com outra, isto está tudo ligado, mas mesmo assim ainda consegue talvez deslocar 4, 5, 6%, e isso torna-se neste momento definitivo, torna-se determinante para se saber, para se apurar o vencedor das eleições. Já ninguém ganha eleições com mais do que 6, 7%, portanto, isto, seja quem for, vai ter sempre o seu país dividido, seja aquele que perca, seja aquele que ganhe, nunca vai ter maiorias absolutas. Mesmo em Portugal, a maioria absoluta foi à tangente,
e não vamos entrar por isso, senão nunca mais acabava este vídeo, porque isso é outro assunto completamente diferente, que tem muito a ver com o Brasil e com os Estados Unidos, no que concerne à comunicação social, mas de resto não tem. Aqui é um fenómeno completamente diferente, mas no caso do Brasil, Lula da Silva tem este problema gravíssimo pela frente, que é diminuir a pobreza perdendo votos, mantendo a pobreza perde credibilidade. Portanto, ele tem que arranjar aqui um compromisso nos próximos anos, diminuindo um pouco a pobreza e perdendo um pouco de credibilidade, esperando que Bolsonaro desapareça, que vá para as Caraíbas, esperando que os tribunais, que no Brasil são piores do que em Portugal, atacam imediatamente como matilhas o predador. Cá também é assim, enquanto alguém estiver na mão de cima, a justiça não lhe toca. A partir do momento em que perde esse poder, passado poucos meses, já temos as comunicações sociais todas em cima dele, já temos a justiça em cima dele. No Brasil ainda é pior, porque no Brasil parece, eu não moro lá, mas é o que dizem, parece que a justiça está completamente politizada, ou a política está completamente justicializada, se assim se pode dizer. Portanto, no Brasil, a justiça já é mesmo, digamos, uma arma política, praticamente. E, portanto, Bolsonaro tem agora 4 anos para tentar defender-se na justiça das milhares de acusações que lhe vão ser feitas e a única esperança de Lula é que Bolsonaro desapareça, ou seja preso, ou qualquer outra coisa, mas também o facto de ser preso não quer dizer nada, porque estamos a falar de um presidente novo, presidente que já foi antigo presidente e que também esteve preso. Portanto, o facto de estar preso ou não estar, pelos vistos, já não influi nada, o povo não quer saber disso para nada, ou a memória é curta, ou então o povo não acredita na justiça. Deixo-vos aqui estas reflexões, no sentido de dizer que, na minha opinião, e para súmula de tudo isto, este foi o último extrator da esquerda, tanto nos Estados Unidos da América como no Brasil. A direita ganhou, digamos, prematuramente. Trump ganhou prematuramente e depois perdeu porque não tinha o controle do Estado. Bolsonaro ganhou prematuramente, também não conseguiu controlar completamente aquela máquina gigantesca que é o Estado brasileiro. Da próxima vez, se a esquerda agora falhar, e já está a falhar em toda a linha nos Estados Unidos da América, e se agora falhar com Lula, meus caros, a esquerda desaparece do mapa por muitos anos. Não sei se perceberam o que eu disse. A direita, ganhou realmente um pouco de forma prematura. Trump talvez não devesse ter ganho tão cedo. Bolsonaro talvez não devesse ter ganho. Imaginem que Trump não ganhava, que ganhava a Clinton. Passava-se a pandemia toda, ia acontecer o mesmo. E agora Trump ganhava para sempre. Imaginem que não ganhava o Bolsonaro, ganhava o outro. Que aliás, também ninguém pensou que o Bolsonaro ganhasse. Passou a pandemia, o que é que ia acontecer ao outro? A mesma coisa que aconteceu ao Bolsonaro. Frases diferentes, mas os números são iguais. Nunca mais a esquerda tomava conta disto. Portanto, como estão a ver, foi um bocadinho cedo demais, tanto Trump como Bolsonaro. Foi 4 ou 5 anos cedo demais. Deixando agora passar estes 4 anos no Brasil, são 4, nos Estados Unidos já passaram 2, ou quase 2, estamos a meio do mandato, já vamos ver agora, nos próximos tempos, qual vai ser o nível de aceitação de Biden, que é péssimo, e vamos ver o que é que vai acontecer no Brasil com Lula, na certeza, porém, de que o que eu espero é que, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, durante largos anos, a esquerda nunca mais põe mão naquilo. Vão ser sempre candidatos republicanos nos Estados Unidos e candidatos conservadores também, dependendo lá dos partidos, que aquilo há mais partidos que o diabo. No Brasil, terão que ser sempre candidatos da direita a ganhar. Isso é o que vai acontecer nos próximos anos. Entretanto, temos 2 anos nos Estados Unidos, 4 anos no Brasil, de travessia no deserto, também é um instante enquanto lá chegamos. Olha, é a mesma coisa em Portugal. Também temos 4 anos em Portugal, se lá chegarmos, passam rápido, mas em Portugal também não chegaremos lá. Um grande abraço e até logo.